e disponibilizar para vocês material. Ok? Então, vamos lá. Todo mundo enxergando o nosso slide? Todo mundo conseguindo enxergar, tranquilo? Sim, professor. Beleza. Então, ótimo, tranquilo. Vamos lá, pessoal, só ver aqui algumas informaçõezinhas para a gente já começar. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, então olha só. Nas aulas anteriores, nós falamos, então, na aula 1, falamos sobre morfologia e tipificação de micro-organismos, né? Demos ênfase às células procariotas e às células eucariotas, né? Vocês lembram disso? E agora, nós temos, então, um estudo dirigido, que vocês já devem, como o professor falou, já repetindo devido à gravação da aula, né? Para que outros alunos possam ter acesso a essa informação em momentos posteriores a esse, né? Então, na aula 1 e na aula 2 é que serão um tema, né? A aula 1 e a aula 2 serão um tema do nosso estudo dirigido. Elas já estão disponíveis para você, tanto a aula 1 quanto a aula 2 no Moodle, tá certo? Tá lá o slide para vocês. E todas as aulas online também estão disponíveis para vocês, tá certo? Acabando aqui essa nossa atividade, o professor rapidamente já vai também disponibilizar essa nossa atividade de hoje, tá bom? Então, dito isso, vocês vão fazer, então, como nossa avaliação número 1 da disciplina, o estudo dirigido 1, como eu já falei, disponível para vocês no Moodle. Vá lá, preencha, ele é feito de forma individual, cada um vai fazer o seu, obviamente. E aí, daqui uma semana, quer dizer, terça-feira que vem, o professor, então, fecha a disponibilidade do local para a inserção dessa atividade, tá certo? Então, vocês vão ter uma semana para poder preencher, né, todas as questões do nosso estudo dirigido, tá bom? São 10 questões, já está lá disponível para vocês. Qualquer dúvida, durante o decorrer dessa aula, o professor está aqui para sanar qualquer tipo de dúvida ou questionamento. Beleza? Tranquilo? Diga, querido. Professor. Oi, querido. No caso, pode preencher mesmo no caderno, responder e só tirar uma foto e mandar? Olha, Com a resposta? pode, mas eu acho que fica melhor se você fizer no Word, tá certo? Por quê? Porque a visualização fica mais fácil para mim, tá? Agora, se a foto for bem clara, a letra bem legível, aí não tem problema, tá? Para mim não tem grandes problemas, não. Mas, assim, a gente está mais acostumado a pessoa pegar ali as questões, colocar no Word e responder. Mas Tá fica à bom, sem vontade. problema. A forma Tá que bom. você achar melhor, tá, Micaele? Você Ok. achar melhor. Não, assim, eu acho que a sua pergunta é porque os professores estão com medo de cola e copia, né? Provavelmente. Isso. Eu acho que não há necessidade disso. Nós estamos já em nível universitário e aí eu acho que a gente consegue, né, fazer um trabalho da melhor forma possível, onde o interesse é de vocês, né? Fazer o melhor trabalho. Então, para mim não tem problema não, tá? Fica à Tudo vontade. bem. Se você quiser fazer dessa forma, fique à vontade, mas eu acho que é mais fácil você digitar. Eu entendi por que da sua pergunta. Tá bom, Micael? Ok, A forma mais obrigada. fácil é no Word mesmo. De nada. Teve mais uma questão, alguma pergunta? Mais alguém? Não? Tranquilo? Então, vocês vão ter uma semana, tá, pessoal? Para poder inserir essas questões no Moodle, então, de hoje até terça-feira que vem. Beleza? Bem tranquilo, vocês vão ver lá. Tudo que está lá está inserido nessas duas aulas. A última questão a gente vai falar agora, nesse exato momento. Tá certo? Então, olha lá. Ficou faltando da nossa aula 4, né, da nossa aula 2, na verdade, no nosso quarto encontro, a parte de micro-organismos indicadores. E aí o professor, então, finaliza essa parte da nossa segunda aula, e aí sim, a gente já vai ter conteúdo suficiente para poder fazer o nosso estudo dirigido, tá bom? Então, vamos lá. O que são micro-organismos indicadores? É importante a gente falar bastante sobre isso, porque isso faz parte do trabalho, né, de todo profissional da área de nutrição na área de produção de alimentos, tá certo? Então, micro-organismos indicadores, como o próprio nome já diz, vão ser
micro-organismos que vão indicar uma condição inadequada de produção de alimentos, tá certo? Então, esses micro-organismos não fazem parte de uma família, eles não fazem parte de uma cepa de bactérias, nem de qualquer tipo de família de micro-organismos. Na verdade, quando a gente fala de micro-organismos indicadores, a gente está falando de um grupo bastante amplo de micro-organismos, tá certo? E quando a gente faz essa identificação por laboratório, a gente não consegue, de modo geral, identificar que micro-organismo é aquele, tá? Mas, quando a gente identifica um micro-organismo sobre essas condições, a gente pode dizer, então, que aquele alimento foi produzido em condições inadequadas, porque a presença desse indivíduo, de alguma forma, já indica que aquele alimento foi produzido em condições inadequadas, tá certo? Então, de modo geral, o que a gente está falando? A gente está falando de um exame onde você tira uma amostra da sua produção de alimentos, manda para o laboratório, e no laboratório é feita uma técnica para se identificar indivíduos presentes naquela amostra. Se houver a presença desses indivíduos, né, se a gente identificar a presença de micro-organismos naquela amostra, a gente pode dizer, então, que aqueles micro-organismos serão classificados como micro-organismos indicadores, tá certo? Então, esses micro-organismos, que a gente não sabe quais são, tá? Na sua maioria das vezes a gente não sabe que micro-organismo é aquele. Se ele sobreviveu e está presente naquela amostra, é porque as condições de produção daquele alimento favoreceram, né, a presença desses indivíduos, e sobre aquelas condições você provavelmente ou teria condições, ou provavelmente você tem ali micro-organismos do tipo patogênico, tá certo? Então, toda vez que se pega uma amostra de um alimento, se manda para o laboratório e lá se identifica a presença de micro-organismos indicadores nesse alimento, o que ele está querendo dizer para a gente, ou o que é o objetivo dessa análise, é identificar que aquele alimento foi feito em condições inadequadas. E, portanto, apesar de eu não saber que micro-organismo está ali presente, aquelas condições de produção poderiam levar, né, ao desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, micro-organismos que causam as DTAs, doenças transmitidas pelos alimentos. Tá certo? Tranquilo? Então, quando eu chamo, né, um micro-organismo de micro-organismo indicador, o que eu estou querendo dizer é que esse indivíduo, que eu não sei qual é, ele vive e se desenvolve nas mesmas condições de um micro-organismo patogênico. Portanto, se ele está presente, é provável que um micro-organismo também patogênico estaria presente ou está presente, tá certo? Então, eu não posso, de alguma forma, dizer obrigatoriamente que existe um micro-organismo ali patogênico presente naquela amostra. Mas as condições que os micro-organismos ali presentes sobreviveram e se desenvolveram são condições favoráveis para o crescimento de micro-organismos patogênicos, tá certo? Então, mesmo que não haja a presença de um micro-organismo patogênico, esse alimento vai ser descartado ou a sua ingestão vai ser de alguma forma não recomendada, porque as condições de armazenamento, produção, tudo aquilo que de alguma forma fez parte da produção daquele alimento, teve condições ou gerou condições para que um micro-organismo patogênico possa se desenvolver. Tranquilo? Então, o importante é a gente lembrar que micro-organismos indicadores não são uma família de bactérias ou de micro-organismos ou de fungos ou de algum tipo de micro-organismo parasita ou parasitário. Tá? Na verdade, os micro-organismos indicadores são micro-organismos de fácil acesso, de fácil identificação, que, quando presentes, vão identificar uma condição na produção dos alimentos, tá certo? Isso é muito utilizado em restaurantes, na indústria de alimentos, né? Já que você tem um exame muito simples, muito fácil, onde você consegue detectar a presença desses indivíduos, né? Não identificáveis, mas ali presentes, né? Enquanto espécie, identificados enquanto espécie. Mas quando observa-se a presença desses micro-organismos, a gente sabe, então, e essa é a função do exame, é identificar que houve alguma falha na produção de alimentos que permitiu que esses micro-organismos chamados indicadores estivessem ali presentes. E, sobre essas condições, você tem a possibilidade também da existência de micro-organismos patogênicos, tá certo? Então, isso já indica
que há a possibilidade da presença de micro-organismos ali patogênicos sobre aquela amostra. Tranquilo, pessoal? Deu para identificar um pouquinho? O professor vai ler aqui, que aí talvez fique mais claro. Então, ele diz assim, um grupo de micro-organismos indicadores, é um grupo de micro-organismos que, por si só, não representam um perigo direto à saúde, né? No entanto, devido às suas características como procedência e resistência térmica, né, podem indicar a presença de um perigo potencial à saúde dos consumidores. Então, quando a gente fala de micro-organismos indicadores, a gente não sabe que espécie é, se é um micro-organismo procarioto, se é um micro-organismo eucarioto, a gente não consegue identificar, teoricamente, que tipo de família é, que tipo de espécie é, mas se ele está ali presente, aqueles indivíduos vivos, né, que a gente vai chamar de micro-organismos indicadores, é bem provável que micro-organismos patogênicos também sobrevivessem sob aquelas mesmas condições de umidade, temperatura, resistência térmica, enfim. Todas aquelas condições que possibilitaram a presença desses micro-organismos são condições também favoráveis para o aparecimento de micro-organismos patogênicos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Quem aqui nunca ouviu falar, né, dos coliformes, né? Então, foi descoberto, foi identificado coliformes numa amostra de alimento. Os coliformes são micro-organismos indicadores. Não existe uma bactéria chamada coliforme, não existe nenhum tipo de micro-organismo chamado coliforme em termos de espécie e gênero, né? Existe, sim, um micro-organismo indicador, quer dizer, aquele coliforme é o nome que se dá a esse tipo de micro-organismo indicador, né? Então, se ele está presente, a gente pode dizer que aquele alimento foi feito em condições inadequadas e, portanto, pode aparecer qualquer tipo de micro-organismo patogênico que nós vimos em aulas anteriores, principalmente na primeira aula. Você pode ter ali uma salmonela, você pode ter ali um Staphylococcus aureus, você pode ter ali algum fungo, né, patogênico. Por quê? Porque as condições que permitiram o aparecimento desses coliformes são condições que também são favoráveis ao aparecimento de micro-organismos patogênicos. Beleza, pessoal? Deu para todo mundo entender? Tranquilo? E por que esses micro-organismos são chamados de indicadores? Né? E por que se faz isso? Né? Por que a gente não vai lá e faz um exame para saber detectar exatamente que micro-organismo é aquele? Porque são inúmeros tipos de micro-organismos. Né? Você detectar o tipo e a espécie é algo extremamente trabalhoso e demorado. Então, fazendo um levantamento de micro-organismos genéricos é muito mais rápido e muito mais barato para que a gente possa identificar as condições de produção daquele alimento, tá certo? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto e aí está vazando um pouquinho de som. Dá só uma olhadinha, talvez alguém que está com o microfone aberto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? Então, olha lá. Quais são, né, as condições para a caracterização, então, de um micro-organismo indicador e como é que a gente, de alguma forma, define, né, que ali há a presença de um micro-organismo indicador. Então, primeiro, os exames para detecção desse tipo de micro-organismo tem que ser extremamente rápido e fácil. Então, se a gente ficar testando, né, de milhões de possibilidades até achar qual é o micro-organismo indicador que está ali realmente presente, a gente vai ter um trabalho muito grande e uma resposta muito lenta para esse tipo de informação que é necessária, a gente saber se aquele alimento está próprio ou não para consumo, tá certo? Então, uma rápida e fácil detecção, barata, com baixo custo, é o que a gente precisa saber se esse alimento está pronto para consumo, está próprio para consumo ou não. Qual micro-organismo está ali dentro, a gente pode depois pesquisar a fundo mais posteriormente. Mas essa resposta tem que ser uma resposta rápida para a gente poder fazer a tomada de decisão, né? Então, rápida e fácil detecção, né? Ter a mesma origem e procedência, né, de micro-organismos patogênicos. Então, ele tem que sobreviver sobre as mesmas condições e estar, né, presente sobre o mesmo ambiente. Pessoal, tem Desculpa, professor, está atrapalhando. Dá uma olhadinha aí, moçada. Tem um microfone aberto aí e está vazando aqui para a aula. Tranquilo? Olha só, então, esse micro-organismo, né, essa cadeia, né, esse grupo de micro-organismos,
ela tem que viver em condições, no mesmo ambiente dos micro-organismos patogênicos, tá certo? Então, tem que ser um micro-organismo que consiga sobreviver sobre os mesmos substratos, sobre a mesma temperatura, sobre as mesmas condições daqueles identificados como micro-organismos patogênicos, tá? Tem que ter condições também de multiplicação e desenvolvimento muito parecido com os patogênicos, porque se a gente conseguir identificar o crescimento desses indivíduos, com certeza a gente também conseguiria, nas mesmas condições, identificar micro-organismos patogênicos, né? E deve pertencer à microbiota tanto do ser humano, quanto do alimento, quanto da água, né? Então, ele deve fazer parte desse ambiente também onde a gente vai encontrar micro-organismos patogênicos. Vamos dar uma olhadinha, tem uma pergunta. A Fabiana, né, Fabiana? Desliga aí o microfone, por favor, Fabiana. Tá vazando aqui pra gente. Mas tranquilo. Obrigado. Fabiana, microfone, Fabiana. Professor, acho que o senhor consegue colocar o microfone dela no mudo. Consigo. Sim, acho que eu sei. Vamos lá. Também sabe quem era o cara. Não, lembrei agora. Era aquele cara que fez até escola. Que é daí tem as origens dos outros conteúdos que se chamam mais Estou sabendo fazer. Vou ver se eu consigo aqui pela... consigo. Espera aí. Pronto. Pronto. Agora foi. Valeu, mensagem. Obrigado. Vivendo e aprendendo, né? Olha aí que legal. Conseguimos. Então, o que acontece? Esse exame, né, chamado, então, exame para identificação de micro-organismos indicadores, vai dizer para a gente se o alimento vamos dizer assim, pode ser consumido ou não, se ele está próprio para consumo ou não. E o aparecimento de qualquer tipo de micro-organismo ali, de alguma forma, já identifica a inadequação para consumo desse alimento, tá certo? Por quê? Por todas essas condições que a gente acabou de falar. Quer dizer, se há a presença desse micro-organismo indicador, pelas condições de procedência, temperatura, desenvolvimento, é possível também que há a presença ali de micro-organismos patogênicos. Então, a gente não vai, né, vamos dizer assim, arriscar, né, liberar esse alimento, já que o aparecimento de micro-organismos, sob aquelas condições, poderíamos também ali, de alguma forma, ter a presença de micro-organismos patogênicos, tá certo? Então, essa é uma condição que a gente tem que levar em consideração. Então, se a gente, de alguma forma, identifica que esses exames são indicadores de qualidade dos alimentos em relação à presença ou não de micro-organismos, né? A gente pode, de alguma forma, dizer que quando se faz um exame e se identifica a presença de micro-organismos indicadores, a gente pode dizer, então, que em algum momento da produção de alimentos houve uma inadequação, houve um erro, tá certo? Pode ter sido no armazenamento, pode ter sido no processo de produção, pode ter sido no processo de distribuição desse alimento, ou pode ter sido no transporte desse alimento, tá certo? A gente não vai saber aonde isso aconteceu. Mas essa informação é uma informação importante para quem é responsável pela produção de alimentos, normalmente são nutricionistas que são responsáveis, para que ele possa, então, dentro do processo de produção, poder identificar ali perigos, aquilo que a gente viu na aula passada, aquilo que faz parte do início, né, desse nosso slide, dessa nossa aula. Então, algum perigo aconteceu, né, durante esse processo, em alguma etapa da produção de alimentos, que gerou a presença desses micro-organismos. Qual micro-organismo, já sendo repetido, a gente não sabe, mas é provável que, aparecendo aquele micro-organismo, também nós tenhamos ali a presença de micro-organismos patogênicos, tá certo? Professor, mas todos temos uma quantidade no nosso organismo, né? E quando essa quantidade de micro-organismos ultrapassa, é que temos esses micro-organismos indicadores? Vejam lá. Então, olha só.
nós temos grande parte dos micro-organismos, são chamados de micro-organismos patogênicos, eles vão estar presentes também, né, no nosso organismo, a gente já viu isso, né? Então, existem, né, micro-organismos que a gente chama da microbiota natural dos seres humanos, que, quando em excesso, geram aquilo que a gente chama de contaminação, aquilo que a gente chama, então, de toxinfecção, infecção. A gente vai ver o que é isso na nossa aula de hoje. Mas nem todo micro-organismo patogênico, ele faz parte da nossa microbiota, da nossa flora normal, tá certo? Então, por exemplo, você tem micro-organismos como fungos, bolores, que não fazem parte da nossa microbiota. Então, alguns micro-organismos, quando em excesso, e são normais dentro do nosso organismo, em locais que não são, vamos dizer assim, os mais adequados para a presença desses micro-organismos, eles podem, de alguma forma, gerar algum tipo de toxinfecção, podem gerar algum tipo de produção de toxina, de enterotoxinas. Mas o que a gente está falando, na verdade, é no alimento, tá certo? Então, por exemplo, os micro-organismos indicadores vão ser identificados nos alimentos. Então, o que aconteceu? Ou houve o contato de um ser humano, né, de um manipulador, nesse alimento, e ele passou esse micro-organismo para o alimento, ou para um utensílio que entrou em contato com o alimento, mas o que a gente está identificando aqui é a presença de micro-organismos dentro do alimento, tá certo? Em uma amostra desse alimento. Pode ser, como a gente falou, um micro-organismo da flora natural, e aí ele se desenvolve numa quantidade muito grande e acaba intoxicando, né, e gerando contaminação para o alimento, como pode também ser exógenos aos seres humanos. Por exemplo, como a gente falou, bolores, leveduras, algumas bactérias são patogênicas e não fazem parte da nossa flora, como, por exemplo, a Shigella, né, que a gente viu, o Vibrio colérico, são micro-organismos que não são comuns na nossa flora. Elas, de alguma forma, entram em contato com o alimento através da água, do próprio manipulador contaminado, também é uma possibilidade. Então, o que a gente tem que pensar é que os micro-organismos indicadores são micro-organismos que, como o próprio nome já diz, indicam algum problema para a gente. Quando a gente consegue identificar a presença desses indivíduos sobre determinados tipos de exames, né, que são exames para coliformes totais, coliformes fecais, a gente vai falar sobre isso ainda, você tem ali, então, uma simples questão e uma simples resposta. Aquele alimento está impróprio para consumo, independente se há presença de micro-organismos patogênicos ou não, tá certo? Ok, querido. Sem problema. E aí, o que acontece? Esses exames são realizados constantemente dentro de laboratórios para identificar a qualidade da produção do alimento que é feito em restaurantes, na indústria, tá certo? Então, por exemplo, vamos dizer que você foi até um restaurante, consumiu um alimento, chegou em casa e começou a passar mal, tá? Pelo Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: toda vez que eu tenho uma relação de consumo, tá certo? Uma relação de comércio, se inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que você não passou mal lá no restaurante não é você, é o restaurante. Então, se eu chego lá, por exemplo, num restaurante qualquer, consumo um alimento e passo mal, eu posso ir lá nesse restaurante e dizer o seguinte: olha, eu comi aqui e passei mal. Quem tem que provar que você comeu lá e passou mal ou não é o restaurante, não você. Então, o que a legislação estabelece? A gente vai ver isso no finalzinho dessa nossa disciplina, quando a gente fala da legislação. Ela estabelece a obrigatoriedade da retirada de amostras. Então, toda vez que a gente produz, né, um alimento, então toda vez que um restaurante se faz um almoço, se faz um jantar, ou numa pizzaria, se faz pizzas e tudo mais, é obrigatório que você retire uma parte desse alimento, que a gente vai chamar de amostra, tá certo? E guarde por um período determinado, que nós vamos ver qual é esse período. Justamente para quando um cliente seu, que consumiu aquele alimento num determinado dia, e refém, que passou mal, e portanto foi contaminado pelo alimento que você produziu, você possa então fazer um exame e comprovar se aquilo que foi dito é verdade ou não. Tá certo? Então, quem tem que provar que a pessoa passou mal ou não no seu estabelecimento é o próprio estabelecimento. Então, a pessoa vai lá e fala: olha, eu vim aqui, comi e passei mal. Quem tem que provar é o estabelecimento. Como se faz isso?
através da retirada de amostras, tá certo? Então, a retirada de amostras é obrigatória e deve ser realizada justamente para que o estabelecimento possa ter a segurança ou não, né, de comprovar ou não que aquele indivíduo foi contaminado ou não no seu estabelecimento, tá certo? Então, isso é obrigatório, faz parte da legislação brasileira. Todos os restaurantes, bares, padarias e tudo mais devem retirar a amostra numa quantidade e guardar por tempo determinado que nós vamos ver na legislação, justamente para quando alguém disser que passou mal, você leva essa amostra para um laboratório e lá é feito esse exame para coliformes fecais e totais. E aí você consegue identificar se há presença desses indivíduos. Houve a presença? Então, esse alimento estava realmente impróprio para consumo e é bem provável que a pessoa passou mal consumindo aquele alimento. Não houve a presença desses indivíduos ou a quantidade era muito pequena, aí a gente pode dizer, então, que você não passou mal ali, você consumiu um alimento em outro local ou você teve uma outra enfermidade e você, de alguma forma, resguarda, então, a produção daquele estabelecimento. Beleza? Então, os micro-organismos indicadores servem para duas coisas. Primeiro, para identificar se houve alguma contaminação dos alimentos, tá certo? Isso serve até para respaldo legal do próprio estabelecimento em relação a algum tipo de, vamos dizer assim, de alegação, né, de contaminação pelo consumo de alimentos daquele estabelecimento. E o outro ponto é você monitorar a produção de alimentos no seu restaurante. Mesmo que ninguém tenha passado mal, você pode fazer esse exame de forma preventiva para poder identificar se há algum erro, né? Ou no armazenamento, no recebimento, na distribuição, no transporte. Você pode fazer isso de forma preventiva para tentar, de alguma forma, ver a qualidade daquele alimento que você está produzindo. Tá certo? Então, pode ser por um processo legal, onde a pessoa pede, né, e de alguma forma refere que passou mal consumindo alimentos naquele estabelecimento, ou o estabelecimento tentando identificar a qualidade daquilo que se faz ali, tentando de alguma forma identificar algum possível problema na produção de alimentos de forma preventiva. No hotel em Taguatinga, fazia retirada de amostras 2 vezes do café da manhã, né? Também fazia a medição de temperatura dos alimentos. Exatamente, Tamires. Então, você já estava acostumada com isso, né? Você fazia a retirada ali da amostra justamente porque se algum cliente, né, pudesse referir que passou mal consumindo o alimento ali no café da manhã, vocês, enquanto estabelecimento, teriam como comprovar que não foi ali que a pessoa passou mal. Porque quem tem que fazer isso, como o professor falou, é o estabelecimento e não quem faz a indicação, né? Quem faz ali vamos dizer assim, quem passa mal, né? Seria o estabelecimento que tem que fazer isso, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Então, a amostra, ela é fundamental e tem essa característica. E como é que a gente sabe se a pessoa passou mal ou não? Como é que a gente sabe se deu problema ou não? Fazendo um teste para detecção de micro-organismos indicadores, tá certo? Então, a gente não sabe que micro-organismo a gente encontrou, podem ser micro-organismos diversos, não é uma espécie só, são várias espécies. Porém, se eles apareceram, é porque nós tivemos condições favoráveis para o crescimento de micro-organismos patogênicos, tá certo? Por isso que esses micro-organismos são chamados de micro-organismos indicadores, porque eles vão indicar, né, a possibilidade de algum erro na produção, indicando assim que esse alimento está impróprio para consumo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esses micro-organismos, chamados micro-organismos indicadores, né? Eles têm, né? Eles vão aparecer junto com micro-organismos patogênicos, eles vão ter ali as mesmas condições de crescimento e desenvolvimento, por isso eles são chamados de indicadores, né? Vão também ocorrer com as mesmas características de micro-organismos apenas deteriorantes e não patogênicos. Então, eles estão lá dentro de uma condição para aparecimento tanto de patogênico quanto patogênico deteriorante ou só deteriorante, tá certo? E nesse processo de produção, havendo algum erro, você vai ter o aparecimento dos micro-organismos indicadores, tá certo? Então, a identificação da presença desses indivíduos numa amostra mostra que esse alimento está impróprio para consumo. Fácil assim, tá joia? Mesmo se a gente saber que espécie é essa, que tipo de micro-organismo é esse, tá certo? Ele só vai indicar que as condições eram favoráveis para o crescimento de micro-organismos patogênicos. E aí,
a gente já ouviu falar tanto sobre isso, né? Coliformes totais, né? A gente ouve falar tanto, está cheio de coliformes totais em tal amostra, um alimento foi encontrado com alta concentração de coliformes totais. Teoricamente, a gente pensa que é um micro-organismo único, uma espécie de bactéria, uma espécie, enfim, de um parasita, de um verme, sei lá, algum tipo de micro-organismo identificável, né? De algum tipo de espécie e família. Não. Coliformes totais são micro-organismos indicadores que a gente não sabe que tipo de espécie nem indivíduo a gente está falando. A gente apenas, de forma rápida e fácil, conseguiu detectar a presença desses indivíduos, tá certo? Quem é? Quantos são? A gente não vai saber num momento inicial, tá certo? A gente só vai saber, houve o aparecimento ou teve ausência. Se houve aparecimento, há possibilidade de contaminação. Não tendo aparecimento, não há possibilidade de contaminação. A condição de preparo desse alimento foi favorável e, portanto, não possibilitou o crescimento de micro-organismos patogênicos, tá certo? Então, coliformes totais são enterobactérias, a gente não sabe qual é, mas são bactérias encontradas no trato gastrointestinal de seres humanos, né? São capazes de fermentar lactose, e é assim que a gente consegue identificar. Você coloca ali um meio, né, de cultura com alta concentração de lactose. Se houver a presença de gás, a gente sabe então que houve a indicação à presença de micro-organismos indicadores do tipo coliformes totais, tá certo? Você vai deixar então essa amostra com esse, a gente chama de substância nutritiva, incubado por 48 horas sob a temperatura de 35 a 37 graus, que é a temperatura do nosso trato gastrointestinal, do nosso intestino delgado, grosso, tá certo? E a gente sabe que em aparecendo alguma coisa, tendo ali algum tipo de micro-organismo, portanto, tendo a presença de micro-organismos do tipo coliformes totais, a gente sabe que são micro-organismos do tipo gram-negativo. Só. A gente não sabe qual é, a gente sabe se é esporogênico, se não é, a gente só sabe que aquelas condições que geraram a produção desse alimento eram condições favoráveis para o crescimento de bactérias gram-negativas patogênicas, tá certo? Se elas estão lá presentes, a gente não sabe, mas as condições eram favoráveis para o crescimento delas. E aí você pode fazer, então, um exame mais específico ainda. Tendo a presença de coliformes totais, a gente pode ver a presença de coliformes fecais, tá? Então, a gente chama, então, de também termotolerantes. Então, tendo a presença de coliformes totais, a gente faz um segundo exame. Não tendo a presença, aí esse alimento é liberado, né? E aí a gente não teve nenhum tipo de problema com essa amostra. Tendo a presença de totais, a gente pode fazer um exame mais específico, que a gente chama de coliformes fecais. Aí a gente busca micro-organismos mais patogênicos e mais virulentos, né? São micro-organismos que podem gerar algum tipo de patologia mais grave, né? Também, quando a gente faz esse exame de coliformes fecais ou termotolerantes, a gente está buscando enterobactérias, né? Bactérias que podem se desenvolver no trato gastrointestinal de seres humanos. Elas também são fermentadoras de lactose, portanto produzem gás. Então, nesse segundo exame, um indicativo é a produção de gás, tá? E nesse caso, de vez em eles ficarem incubados sob temperaturas do trato gastrointestinal, a gente aumenta um pouco essa temperatura para pegar micro-organismos mais patogênicos, né? E a gente já sabe que são grãs negativas, são micro-organismos patogênicos do tipo gram-negativos, tá? Então, se deu coliformes totais, a ideia é a gente poder identificar uma maior virulência fazendo um segundo exame, que é para a identificação de coliformes fecais. Tendo a presença, aí a gente pode ter a certeza que esse alimento está impróprio para consumo, porque as condições são extremamente favoráveis para o crescimento de micro-organismos patogênicos. Quais são eles? Que micro-organismos patogênicos? A gente precisa fazer exames mais elaborados e mais profundos, tá certo? Mas houve ali a possibilidade de crescimento desses micro-organismos patogênicos. Portanto, todo aquele alimento que foi retirado da amostra está impróprio para consumo e não deve ser consumido. Ou, se foi consumido, a possibilidade de alguém ter passado mal é muito grande, tá certo? E aí você tem, então, a identificação da não conformidade daquele alimento. Você pode ainda, uma terceira possibilidade, fazer exames mais específicos, tá certo? Exames onde você vai identificar o tipo de membrana citoplasmática daquele indivíduo e aí poder dizer com certeza que você tem, por exemplo, uma E. coli, tá certo? Que é um micro-organismo patogênico bastante virulento e que pode gerar problemas muito sérios por consumo
para o alimento que a pessoa consuma com esse tipo de micro-organismo. Os coliformes fecais são patogênicos, tá certo? Os totais são patogênicos mais graves, tá bom? Então, se a gente identifica coliformes fecais, já na primeira instância a gente já diz que esse alimento está impróprio para consumo. Se a gente faz os fecais, aí a gente vai então identificar que são micro-organismos mais perigosos ainda. A gente está detalhando mais, especificando mais ainda esse exame, tá certo? Então a ideia é o seguinte: deu coliformes totais, então esse alimento está impróprio para consumo. Se a gente faz um outro exame para pegar os coliformes fecais, aí a gente está então de alguma forma especializando mais ainda esse exame, aprofundando mais ainda esse exame. Então, a gente vai ter muito mais chance agora de poder dizer que nós temos ali coliformes patogênicos, tá certo? Então, professor, por que a gente não faz logo o fecal, de vez de fazer o total primeiro? Bem, porque existem micro-organismos que são patogênicos, tá? Que geram algum tipo de intoxo-infecção ou algum tipo de contaminação, mas que não seriam identificados nesse mais específico, que é o coliforme fecal. Então, o procedimento, né, vamos dizer assim, a técnica é você começar com totais. Não tendo aparecimento de totais, aí a gente não evolui, a gente não precisa fazer o exame de fecais. Aparecendo totais, aí a gente vai para o fecal, para a gente ter uma noção do perigo, do risco que a gente tem ali naquela amostra. Se der lá no fecal, aí o risco para você ter micro-organismos patogênicos de alta virulência é muito grande. Quais são eles? Salmonella, E. coli, que são micro-organismos que podem levar à morte, tá certo? Então, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: é fazer um exame mais rápido e mais, vamos dizer assim, geral possível, que é o total. Tendo a positividade, aí a gente pode fazer um fecal para saber e ter uma maior especificidade mesmo se aquilo ali gera realmente algum tipo de contaminação, tá certo? Por micro-organismos altamente patogênicos. Normalmente se para ali no total. Tendo uma quantidade de coliformes totais, isso já indica que aquele alimento está impróprio para consumo. Então, tanto no total quanto no fecal, nós temos a possibilidade de micro-organismos patogênicos, tá certo? Só que o fecal, ele vai dar uma maior virulência desses indivíduos. Pode ser ali um micro-organismo de alta virulência, tá certo? Se for só você tiver positivo no total e tiver negativo no fecal, aí você ainda condena o alimento, mas a chance de você ter micro-organismos altamente patogênicos ou de alta virulência não existe. Então, você vai ter uma toxinfecção mais simples, porque a identificação do total, mas não positividade do fecal, gera ali micro-organismos patogênicos, mas de baixa virulência. Tá certo? Tranquilo? Então, normalmente se faz isso. Quando você leva uma amostra para o laboratório, o que o laboratório vai fazer é o total. Tá certo? Ele vai fazer o total para você. Dando negativo, a ideia é que você não tem ali nenhum tipo de contaminante. Dando positivo, ele vai te perguntar: você quer que a gente faça um mais específico? Para a gente saber se ali existe a possibilidade de você ter micro-organismos altamente contaminantes? Quero. Aí você faz o fecal, tá certo? Você pode ainda especializar mais ainda. Você pode pegar essa amostra e falar: será que é um E. coli, uma salmonela? Aí você faz exames específicos para E. coli e salmonela, que são exames mais demorados e mais caros. Então, professor, então por que a gente não faz logo para salmonela e faz para E. coli? Porque você gastaria muito dinheiro para identificar algo que pode ser que não esteja ali presente. A gente não tem essa certeza. Então, a ideia é pegar com uma rede mais ampla, que é o exame de coliformes totais. Ele dando positivo, aí você pode fazer essa especialização. Então, você faria o fecal. Dando positivo, aí você tem ali um grande problema na sua mão. Você tem ali micro-organismos, a possibilidade de ter micro-organismos muito patogênicos. Aí você vai fazer um E. coli, você vai fazer uma salmonela para especificar mais, tá certo? Mas é importante a gente dizer que os exames para micro-organismos indicadores têm como característica o baixo custo e a rapidez da identificação.
Então, a gente fazendo isso de forma mais rápida, a gente consegue, de alguma forma, ter uma resposta mais rápida e uma tomada de decisão mais rápida. Tirar aquele alimento ou dizer, olha, você tem toda a razão, você passou mal aqui no meu restaurante. O que foi, como foi, quanto foi, aí você pode fazer exames mais específicos, mais caros e mais demorados, que vão dar exatamente que tipo de micro-organismo você pegou. Mas isso acontece, né, sempre quando no primeiro estágio há positividade, no segundo, no terceiro, até que você chegue, então, a identificar de forma bastante clara que micro-organismo aconteceu. Então, vamos dizer, você tem lá um surto, né, você é da vigilância sanitária, você identificou um surto no colégio. 10 crianças passaram mal comendo o lanche da cantina. Ok. Primeira coisa que a gente faz é fazer um exame mais generalista, mais geral, que é o coliformes totais. Deu positivo? Deu. Então, é bem provável que essa contaminação aconteceu aqui. Essas crianças foram contaminadas aqui. Aí a gente faz um fecal. Poxa, deu fecal positivo. Então, tem uma coisa mais grave aqui. É bem provável que a gente não está falando de uma toxina, a gente não está falando de uma coisa mais simples, a gente está falando de um micro-organismo mais perigoso. E aí você pode ir para salmonela e para E. coli, que são exames mais baratos e relativamente mais fáceis de serem feitos e que dão a ideia do perigo que você tem ali naquela amostra, que é justamente micro-organismos que podem gerar até o óbito, dependendo do tipo de pessoa e da resistência dessa pessoa, pode gerar óbito. Tá certo? Dando negativo para salmonela e E. coli, você pode fazer outros exames para saber, mas você tem já a certeza que esse alimento foi contaminado e foi contaminado por micro-organismos patogênicos de virulência muito alta. Tá certo? Então, toda vez que a gente for ler um artigo científico ou se deparar com essa informação que foi encontrado na amostra de água coliformes, o que ele está dizendo ali é que eu não sei que micro-organismo é aquele, mas eu sei que aquela água está contaminada e não deve ser consumida por seres humanos. Que micro-organismo está ali, por esse exame simples, eu não consigo dizer, mas eu posso dizer que existe a possibilidade de você ter micro-organismos altamente patogênicos sobre aquela amostra, tá certo? Se você fizer aí o fecal, aí essa possibilidade é mais grave ainda, é mais possível ainda você ter esse tipo de presença de micro-organismo altamente virulento, altamente perigoso, tá certo? Então, todos eles são patogênicos, tanto total quanto fecal são patogênicos, tá certo? Agora, a gravidade dessa patogenicidade vai se dar pela presença tanto no primeiro exame, que é o total, quanto no segundo exame, que é o fecal, tá certo? Aí a gente está especificando mais ainda, quer dizer, poxa, se der positivo no primeiro, que é o total, e der negativo no segundo, a gente pode falar o seguinte, olha, estava contaminada, a pessoa pode ter passado mal aqui mesmo, se alguém comesse, passaria mal, mas graças a Deus não é nem uma E. coli, nem uma salmonela, nenhum tipo de micro-organismo mais grave. Pode ter sido só uma toxina, pode ter sido algum tipo de contaminação por um micro-organismo não extremamente patogênico, um micro-organismo mais simples de ser resolvido, pode ser um Staphylococcus, enfim, são micro-organismos menos virulentos, mas que geram um tipo de agravo a quem consome esse alimento, mas não, teoricamente, levaria à morte desse indivíduo, teoricamente não geraria aí uma internação ou um acompanhamento mais específico por parte dos órgãos de saúde. Deu para entender, moçada? Tranquilo? Então, olhei numa reportagem, num artigo científico, presença de coliformes totais, eu estou dizendo que essa amostra está contaminada. E é a forma mais geral e mais simples de se identificar a contaminação. Se eu vejo que é fecal, aí a gente está falando de uma virulência maior. Eu já sei que essa amostra está contaminada e agora, com esse resultado, eu já sei que ali eu tenho micro-organismos extremamente patogênicos. Se eu fizer o fecal antes do total, eu posso dar um falso negativo, tá? Que seria o seguinte, dizer que por não ter dado nada no fecal, aquela amostra está boa. Não. Ela pode ter micro-organismos patogênicos que não são tão virulentos e por isso que a gente faz o total primeiro antes do fecal. Beleza, galera? Deu para entender? O professor foi claro? Alguma dúvida, questionamento, críticas? Então é questão de rapidez
de micro-organismos patogênicos partem do exame de coliformes totais, independente se os sintomas da pessoa seja de salmonela, a gente, normalmente esse é o procedimento. De vez de já ir para salmonela, por quê? Porque para você identificar a salmonela, o exame é mais demorado e mais caro. Então, a gente segue esse protocolo, vamos dizer assim. Então, eu sei lá que a pessoa passou mal, ela está com toda a sintomatologia de salmonela, eu posso, praticamente, pela sintomatologia dela, aferir que foi salmonelose. Mas o procedimento e o protocolo não é esse. É a gente fazer primeiro total, deu positivo? Agora vamos para o fecal. Deu positivo? Aí eu vou para a salmonela, tá certo? Por quê? Porque eu consigo, pelo tempo que a gente guarda a amostra, o exame de indicadores, ele é muito de coliformes totais, é muito mais rápido e muito mais barato, né? Então, vamos dizer que eu pego, faço o exame de salmonela, pode dar negativo, né? Olha quanto tempo eu gastei e o quanto de, vamos dizer assim, de equipamento eu usei para não ter a certeza se era realmente salmonela. Então, a gente faz esse protocolo. Faz um exame mais geral, mais simples e mais rápido. Ele sai com 48 horas, você já tem um resultado. Depois de mais 48 horas, você tem o resultado dos exames dos fecais. E depois, provavelmente, mais 48 horas, você vai ter, então, a identificação da salmonela. Então, olha quanto tempo, né? São 2, 4, 6 dias para que você possa ter a certeza de que foi uma contaminação por salmonela. Se você faz pelo contrário, você levaria 6 dias e pode ter o desprazer de não ter essa informação. Nós guardamos por 72 horas, tá certo? Então, a gente vai ver isso na nossa legislação, são 72 horas para se guardar o alimento. Então, daria mais ou menos 24 horas para a pessoa ter a sintomatologia e procurar o local, e aí esse local ter a amostra disponível para poder fazer o exame de coliformes totais, dando presente ou positivo, a gente vai lá e faz o fecal. Dando presente ou positivo, aí você pode fazer E. coli, você pode fazer salmonela, vai depender muito da sintomatologia que a pessoa apresentar, facilita um pouco. Mas pode ser que não dê nada, seja um outro micro-organismo totalmente diferente, e aí você vai buscando até achar, e aí haja, né, exames, tempo para poder identificar isso. Então, o mais fácil é fazer logo um bem amplo, bem geral, bem específico, né, bem inespecífico, para que você possa ter a positividade ali e já, de alguma forma, já poder identificar se a contaminação foi ali ou não, certo? Então, o protocolo é primeiro total, depois fecal e depois a especialização daquilo que se acha que pode se encontrar ali. Beleza, moçada? Por isso que a gente faz os indicadores, por isso que a gente chama indicadores. A gente não sabe o que é, mas estando ali positivo, a gente sabe que existe a possibilidade de ter micro-organismos ali mais graves, micro-organismos patogênicos, tá certo? Na pior das hipóteses, aquele alimento foi feito sobre condições inadequadas de produção, tá certo? Mesmo que a gente não encontre um micro-organismo muito grave, muito virulento, mas na primeira etapa a gente já sabe que a produção do alimento foi feita de forma inadequada, tá certo? Por quê? Porque a especificidade do primeiro exame, ela não é muito grande, mas ela é uma rede que para tudo. Qualquer micro-organismo que estiver ali presente, ela já vai identificar isso para a gente. Tá certo? Então, olha, no caso da E. coli, a gente vai fazer, então, um exame com incubação em temperaturas específicas e mais 48 horas para que isso venha acontecer. A gente pode fazer também, depois que deu coliformes totais e fecais, a gente pode fazer de bactérias mesófilas, e aí você tem todo um protocolo para isso, e aí você pode estar ali aparecendo, né, micro-organismos mais amplos, né, porque as bactérias mesófilas são aquelas que se desenvolvem em temperatura ambiente. Então, não é muito comum se fazer, mas a gente pode fazer. Você pode fazer também um exame para bactérias psicotróficas, são aquelas que crescem em temperatura de refrigeração. Então, mas primeiro a gente faz o total e depois o fecal, para depois evoluir, né, para as bactérias psicotróficas, que também são indicadores, eu não vou saber que tipo de micro-organismo é, mas isso vai me dar a ideia de que pode ter havido crescimento em temperatura de refrigeração, certo? Termófilos também são micro-organismos que conseguem se desenvolver em temperaturas muito altas, então eu posso saber ali que existem micro-organismos mais resistentes à temperatura,
tá? Não necessariamente mais patogênicos, mas mais resistentes à temperatura. Bolores e leveduras, então eu posso ter a identificação que o micro-organismo está ali presente, foi detectado no total, de vez de ser uma bactéria, uma levedura ou um bolor, tá certo? Então a gente pode, de alguma forma, fazer essa identificação. Beleza? Tranquilo? Então aprendemos a partir de hoje que coliformes totais e fecais não é um tipo de bactéria específica, é um grupo de micro-organismos que existe a possibilidade de serem patogênicos. Na presença do total, nem todos são relativamente graves. Na presença do fecal, aí a gente pode dizer que ali existe a possibilidade de ter micro-organismos muito graves, que possam, de alguma forma, gerar uma sintomatologia ou até óbito em quem consome aquele alimento, tá certo? Então, são exames, ou a detecção desses micro-organismos são apenas para que a gente possa identificar se houve condições favoráveis para o crescimento de micro-organismos patogênicos naquela produção sobre aquela amostra, tá certo? Exames mais específicos devem ser feitos para que a gente possa identificar claramente que tipo de espécie era e como, de alguma forma, tratar, né, aquela sintomatologia, aquela enfermidade. Ou identificar claramente que surto foi, que tipo de micro-organismo estava presente no surto, certo? A vigilância sanitária faz muito isso. Ela vai ter tempo, né, para poder fazer todos esses exames e tirar um laudo. Olha, foi feita a contaminação por salmonela no pão, né, na refeição tal, e aí buscar como essa salmonela apareceu naquele alimento, quais foram as condições que geraram, né, a possibilidade de contaminação do pão ou daquele alimento em relação a esse micro-organismo. Isso é feito com mais tempo, com condições, né, e com o objetivo realmente de identificar que micro-organismo foi que gerou todo esse problema, certo? De modo geral, a gente faz exames mais gerais, né, menos específicos, a gente chama de exames inespecíficos, que são para identificação de micro-organismos indicadores. Beleza? Coliforme fecal, coliforme total, coliforme fecal. Beleza? Vocês também vão ver, né, de uma forma mais moderna, a palavra coliforme 35, que seria o total, e coliforme 45, né, ou termotolerante, que são os coliformes fecais, certo? Aí se utiliza a temperatura de incubação. Coliforme 35, coliforme 45, tá bom? E agora vamos identificar de forma precisa, né, as DTAs, né, em termos do seu tipo de contaminação, tá certo? Então a gente pode dizer que as DTAs são divididas em 4 classes, né? As infecções, as toxinoses, as toxinfecções e as intoxicações, tá certo? Então normalmente a gente fala assim, houve uma intoxicação alimentar. A palavra intoxicação alimentar, ela determina um tipo de DTA, tá certo? Um tipo de contaminação, mas ela não representa todos. Você pode ter ali contaminações de forma diferente. Então a gente tem que falar, houve uma infecção alimentar, ou uma toxinose alimentar, ou uma toxinfecção alimentar, ou uma intoxicação alimentar. A gente tecnicamente tem que saber distinguir, dependendo do tipo de micro-organismo que você tem, que tipo de DTA você tem, qual a classe de DTA que você tem, tá certo? Sobre essas 4 condições, beleza? E aí a gente precisa realmente saber que micro-organismo foi aquele. Você tem que fazer exames mais gerais e exames mais específicos para ter essa informação. Então, coliforme total, coliforme fecal e depois exames mais específicos para determinar que tipo de micro-organismo está ali presente, tá certo? Já sabemos que é patogênico, mas que tipo de micro-organismo precisam de exames mais específicos, tá bom? Então, vamos lá. O que seria uma infecção alimentar? Uma infecção alimentar é aquela DTA onde você consumiu um micro-organismo e ele foi responsável por fazer a sua enfermidade, por gerar os agravos e as sintomatologias. Então, ele não produziu uma toxina, ele foi um infectante. Ele foi lá, provavelmente uma célula do seu trato gastrointestinal, e fez ali um processo de simbiose ou incapacidade, como ele tem uma incapacidade de se reproduzir
por si só, ele precisa, de alguma forma, entrar em uma célula e utilizar as estruturas e as organelas dessa célula para gerar novos indivíduos, né? Muito parecido com o que acontece no processo de parasitose, né, que acontece com vírus. A gente também vai ter com algumas bactérias e vírus também são toxo-infecções, no caso, infecções alimentares. Então, o que acontece? Então, toda vez que eu tiver uma DTA, onde, né, um micro-organismo que vai gerar essa infecção, ele entra e infecta o indivíduo, aí a gente vai chamar isso de infecção alimentar, tá certo? Então, é a enfermidade resultante da ingestão de um alimento contendo um micro-organismo vivo prejudicial. No caso da salmonela. A salmonela, ela entra no nosso organismo, ela vai infectar uma célula do trato gastrointestinal e utilizar essa célula como escudo para a produção de novos indivíduos e a sua toxina. Então, nesse caso, a gente chama de infecção alimentar. Foi um micro-organismo que entrou, parasitou aquela célula e gerou, então, essa DTA. Tá certo? Agora, pode ser que você tenha o seguinte, um micro-organismo, ele vai infectar a célula, como a gente já falou no momento anterior, e vai produzir uma toxina. E aí você tem a infecção pelo micro-organismo e a intoxicação pela toxina. Então, dessa forma, a gente chama de toxinose alimentar. Então, você consumir um micro-organismo prejudicial, patogênico, e mais a toxina desse micro-organismo. E os dois vão fazer a sua DTA, vão gerar, então, a sua enfermidade. A gente chama isso de toxinose. É provocada pela ingestão de toxinas formadas, né, em decorrência da intensa proliferação de micro-organismos. Tá certo? Então, desculpa aí, moçada. Nesse caso, é a intoxicação pela toxina, não pelo micro-organismo, tá? Então, o micro-organismo produziu a toxina e essa toxina vai gerar, então, a sintomatologia, vai gerar, então, essa DTA, tá certo? Então, desculpa aí, professor. Então, infecção alimentar é um micro-organismo que entra, infecta a célula e gera a DTA. Toxinose seria a toxina, só a toxina, não o micro-organismo, que vai gerar todo o processo de intoxicação e gerar, então, aí o processo de toxinose, tá certo? É o caso do Bacillus cereus. O Bacillus cereus, ele não causa nenhum tipo de problema. Você pode consumir o Bacillus cereus, que ele não infecta nada, ele não tem capacidade de infectar. Porém, ele tem a capacidade de produzir toxina. E essa toxina, quando em contato com o nosso trato gastrointestinal, você tem um processo inflamatório, uma intoxicação, e a gente chama isso, então, de toxinose, tá certo? Desculpa aí a falha do professor. E aí, o que o professor tinha falado antes é exatamente o que vai acontecer agora, é uma toxinfecção. Toxinfecção seria você consumir um micro-organismo prejudicial junto com a sua toxina. Ele vai causar infecção no seu trato gastrointestinal, utilizando a célula de forma parasitária, como também ele vai, ao produzir essa intoxicação, vai gerar toxina e essa toxina, então, também vai agir de forma concomitante. Então, você tem a ação do processo de infecção do micro-organismo e mais a intoxicação pela toxina, né? Mais o processo de intoxicação pela toxina produzida. São dois fatores acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo local. Isso a gente chama de toxinfecção, tá certo? Então, uma toxinfecção seria o consumo de um micro-organismo patogênico viável e mais a sua toxina, de forma concomitante. E, por último, a intoxicação alimentar. É quando você tem, diferentemente da toxinose, uma intoxicação por uma substância tóxica, que não é produzida por micro-organismos, né? Então, você tem uma intoxicação alimentar. Então, pode acontecer por agentes químicos, como um agrotóxico, como um produto de limpeza, alguma coisa que vai gerar ali uma intoxicação, porém, ela não é proveniente de um micro-organismo. Ela não é proveniente de uma bactéria ou de um micro-organismo qualquer. Ela seria, então, uma toxina presente no alimento gerada não pela presença de um micro-organismo, mas por fatores, vamos dizer assim, externos ao alimento, né? Como, por exemplo, material de limpeza, agrotóxicos, tudo aquilo que a gente já falou. Beleza? Então, nós temos as 4 possibilidades, né? Nós temos a infecção alimentar, que é um micro-organismo que entra, infecta e produz a doença. Nós temos a toxinose, que seria a toxina
que entra em contato com o ser humano e gera, então, a enfermidade. Nós temos a toxinfecção, que é quando as duas possibilidades acontecem de forma concomitante, o micro-organismo que infecta e a toxina que ele produz, e a intoxicação alimentar, que seria uma substância não produzida por um micro-organismo que, presente no alimento, vai gerar algum tipo de enfermidade ou agravo a quem consome. Beleza, moçada? Fácil assim. Dessa forma, a gente fecha assim, a nossa segunda aula, né? O segundo tema da nossa aula. E a gente, então, fecha o conteúdo para nossa primeira avaliação. A gente fecha, então, a nossa primeira etapa da nossa disciplina. Beleza, galera? Dúvidas, questionamentos, algum tipo de crítica? Não? Tranquilo? Então, pessoal, recomendo vocês, começando a partir de hoje até terça-feira que vem, já começarem a responder, né, o estudo dirigido de forma individual. Não precisa ser feito no caderno e retirar foto. Você pode fazer lá no Word sem problema algum. Apenas, como o professor já falou, é de forma individual. E você vai, então, inserir no mesmo local, como vocês já estão acostumados, até terça-feira que vem. Tá certo? Qualquer questionamento, problema, o professor está aqui. E a gente, e tudo, né, que de alguma forma faz parte do estudo dirigido, está contido na nossa aula 1 e na nossa aula 2. Ok? Os slides estão no Moodle, tá? Aula 1 e aula 2. Nós tivemos, até hoje, se eu não me engano, essa é a nossa quinta aula. Mas todo o material está no slide 1 e no slide 2, tá certo? Então, apesar da gente já estar na nossa quinta aula, ele nada mais é fruto das aulas 1 e 2, tá certo? Então, é só você pegar a aula 1 e 2, você tem acesso a tudo que a gente falou até hoje. Esses slides que o professor mostrou são parte da aula 2, tá certo? É que a nossa aula 1 se estendeu aí por 3 encontros presenciais. Ela é um pouco mais extensa, tá bom? Perfeito. Professor, Oi. sobre a aula de amanhã, amanhã já vai ser a apresentação de todos os trabalhos do Frutos do Cerrado, certo? Isso. Exatamente. Amanhã, na aula de FNCA, nós vamos fazer a apresentação de Frutos do Cerrado, todos os grupos, tá? Então, a ideia é que a gente possa terminar todos os grupos na aula de amanhã. Então, o professor vai abrir espaço para vocês, em torno de 10 a 15 minutos para a apresentação de cada grupo. Finalizando essa parte, a gente encerra, então, também a primeira etapa da nossa aula de FNCA. Ok, obrigada, professor. Tá bom? Não esqueçam de pegar a parte teórica e inserir, acho que ela está aberta para vocês até, acho que se eu não me engano, amanhã, para que vocês possam inserir a parte escrita do trabalho. Também não esqueçam de colocar o nome de todos os componentes para o professor dar nota da parte oral e da parte escrita também. Tá bom? Beleza pura? Tranquilo? Ok, obrigada. Então é isso, pessoal. Nada, que isso. Então, para quem do primeiro semestre, a gente se encontra amanhã presencialmente, na DES 103, né? Para outra matéria. Quem é do segundo semestre, aí agora só na terça-feira que vem a gente se... Não, na sexta, né? A gente se fala em... mas sexta-feira é feriado, então só terça-feira que vem que a gente conversa. Diga, querido. A Renata tá falando que ela é nova aqui, aí ela tá perguntando o que ela vai fazer. Ela é do primeiro ou do segundo semestre? Deixa eu dar uma olhadinha na Renata. Não sei, ela botou aqui. Deixa eu ver aqui, Renata. Renata, se você quiser ficar, o professor... Primeiro, então, Renata, amanhã a gente vai ter aula presencial, tá certo? Se você está chegando na D103 a partir das 9 horas, eu recomendo você procurar o professor, tá? Fique tranquila, porque nós tivemos a inserção ainda nessa matéria e na matéria de amanhã de alunos que começaram agora, tá? Então, o professor, fica tranquilo, o professor vai te colocar aí uma possibilidade de uma nova avaliação, de alguma forma, para que você não tenha prejuízo nenhum, tá bom? Então, fica tranquila que você não vai ter nenhum tipo de prejuízo, o professor vai adaptar aí algum tipo de avaliação para que você possa ficar igual aos colegas de vocês. Se você ainda não tiver nenhum grupo, né, e fica tranquilo. Isso na aula de amanhã. Na aula de hoje,
o estudo dirigido já está disponível para você. Lá no Moodle, é só você ir lá fazer o estudo dirigido, olhar as aulas que o professor já deu. Todas as aulas online estão disponíveis lá no Moodle, de 1 até 5. E as aulas, os slides também, de 1 até 2, que é a aula 1 e a aula 2, também estão disponíveis lá no Moodle. É o material que você precisa para poder fazer o estudo dirigido, tá bom? E fora também, claro, óbvio, outros materiais que estão no plano de ensino e outras formas de obtenção dessa informação, tá bom? Então, na aula de hoje, fica tranquila, você está certinha, a gente está fazendo a nossa primeira avaliação e você tem de hoje até terça-feira para fazer, tá, Renato? Na aula de amanhã, aí já é outra coisinha, mas amanhã a gente pode conversar sem problema algum, o professor está lá para lhe orientar, aí é outro esquema, vamos dizer assim, outra forma de resolver o problema, tá bom? Já que nós teremos a apresentação dos grupos amanhã. Mas fica tranquilo, você não vai ter nenhum prejuízo, não. Não só você, mas qualquer outro aluno que esteja na mesma situação, tá bom? Fica tranquilo. No mais, pessoal, tudo tranquilo? Podemos, então, partir para o nosso estudo dirigido. Ok? É isso.